E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson Proti, sou psicólogo e o vídeo de hoje, né, mais um vídeo daqueles 100 vídeos que eu estou fazendo. E nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês uma coisa um pouco mais técnica que nós psicólogos trabalhamos, né, que a gente tenta encontrar na terapia ali, que para você fazer, né, para isso que nós tentamos encontrar para poder ajudar vocês da melhor maneira possível, né? Para poder ajudar vocês a entenderem vocês mesmos, né? A buscarem intimidade com vocês mesmos, né? E podendo assim resolver, né, as questões que vocês têm para serem resolvidas, tá? Então, o vídeo de hoje é mais ou menos isso. É para explicar, para tentar elucidar vocês a respeito dessa situação, tá? Dessa condição que todos nós, basicamente todos nós, estamos envolvidos. Hoje vocês podem ver, eu estou aqui dentro do meu carro para eu poder fazer esse vídeo, porque eu estou na correria e eu tenho que fazer os vídeos, né? Então a proposta é fazer 100 vídeos, não importa onde eu esteja, então eu consegui aqui um tempinho, vou fazer o vídeo aqui de dentro do carro mesmo, tá? Estou parado, eu não estou dirigindo, vocês podem ver que eu estou parado, tá? Para não correr risco, né, nem para mim, nem para os outros. A gente tem que pensar, né, nos outros também, né? Então vamos lá. Vídeo de hoje. Queria pedir para vocês se inscrevam no canal, curte aí os vídeos, deixa comentário, compartilhe o vídeo. Isso daí ajuda, né, a chegar a mais pessoas, tá bom? Então, se vocês puderem fazer isso, seria muito legal. Vamos lá, então. Sobre o que eu quero falar, né? Eu quero falar com vocês sobre uma coisa que se chama crença central. O nome técnico é esse, tá? Crença central disfuncional. Isso daí é uma situação que a maior parte das pessoas tem alguma crença central disfuncional. A maior parte das pessoas, né? A maior parte, quando eu falo a maior parte, é 99,9% das pessoas tem uma crença central disfuncional. Raramente nós vamos passar pela vida entendendo tudo da melhor maneira possível e tendo apenas crenças funcionais. Claro que você tem as suas crenças, a grande maioria delas, elas são funcionais mesmo, porque senão você não estaria apto, você não estaria conseguindo viver a sua vida de uma maneira funcional. Então, a maior parte das crenças nossas são funcionais, mas algumas são disfuncionais. Por que elas são disfuncionais? Porque provavelmente nós adquirimos essas crenças em algum momento da nossa infância ou da nossa adolescência, ou em algum momento em que elas nos ajudaram a entender uma situação onde nós estávamos vivendo. Uma situação difícil, uma situação complicada. De vez em quando vai fazer barulho de carro porque eu estou no carro, tá, gente? Eu vou tentar passar um diminuidor de ruídos aí, mas ainda assim pode acabar tendo barulho, né? Mas assim, voltando, né? Então assim, essas crenças de alguma forma nos ajudaram em algum momento da nossa vida a entender a situação que nós estávamos vivendo ou passando e tudo mais, né? Só que na atual situação, essas crenças, elas não funcionam mais, elas não estão mais de acordo com a atual situação que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando. Então, elas acabam atrapalhando. O que já nos ajudou agora nos atrapalha. E nós damos o nome de crença para isso, porque não há dúvida, não tem um questionamento nosso, da nossa parte, em relação a isso, de modo assim, como se isso fosse realmente tivesse disfuncional ou não fosse verdade. Nós acreditamos mesmo nisso. Se torna tipo assim, não é uma coisa que a gente acredita, a gente fica tipo como se fosse assim, vamos supor assim, eu acredito, sei lá, em coisas esotéricas, por exemplo. É uma coisa que conscientemente você lê sobre esoterismo, você acredita naquilo e tudo mais, é uma coisa... Não, essas crenças que eu estou dizendo, elas não têm nada a ver com isso, nada a ver com religião, nada a ver com isso. São maneiras de enxergar uma situação. Não há dúvidas, não se passa dúvidas em nossa cabeça sobre a maneira que nós estamos enxergando aquilo. Para nós é verdade e pronto. É simples assim, é assim que as coisas são.
É assim que funciona dentro da nossa cabeça. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente precisa identificar essa maneira de enxergar as coisas e começar a contrapor isso de uma outra maneira, com uma outra informação, com uma informação mais, como nós chamamos aqui na cognitiva, né? Na abordagem da psicologia, nós vamos procurar maneiras mais adaptativas, maneiras mais adaptadas à realidade que se encontra de pensar as situações. Então você já pode ver aí que é uma coisa complexa de se fazer, né? É uma coisa complexa. Primeiro que tem que identificar essa crença. Então muito do que a gente já começa a fazer nas sessões de terapia e tudo mais, nós já começamos, desde o primeiro momento que o paciente pisa na sala, a gente já começa a fazer um trabalho que a gente chama de anamnese, que é conhecer o paciente, né? Conhecer a vida, conhecer tudo ao redor, o contexto dele, né? Nós já estamos buscando informações sobre crença central disfuncional, nós os psicólogos, né? Por quê? Porque isso daí vai ajudar a gente a entender os sintomas que o paciente tem, as estratégias compensatórias que ele tem. Eu vou fazer vídeo sobre tudo isso, tá? Sobre sintomas, sobre estratégia compensatória, sobre tríade cognitiva, sobre essas coisas assim mais técnicas, para vocês entenderem o seguinte: que na hora que você está ali falando com o psicólogo, você não está falando com o seu amigo, você não está falando com a sua mãe, você não está falando com alguém que está tirando informação do nada. Existe estudo e existe trabalho em torno disso, né? Existe uma escuta terapêutica que está sendo feita ali para entender aquilo que você está trazendo. Então não é uma simples conversa, né? A terapia, quando ela já está no nível assim, já andou bastante, o paciente já está bastante tempo fazendo terapia, a terapia acaba se tornando uma conversa mesmo, porque a gente está ali trabalhando coisas pequenas já. Mas não é esse o nosso... isso daí é quando a terapia já avançou muito. E aí já vai se tornando um acompanhamento, a gente vai tendo conversas menos onde o psicólogo está menos ativo, onde a gente bate um papo, onde acaba sendo até confortável, até gostoso de fazer, mas ainda assim escuta ativa, entendendo como é que as coisas estão funcionando com a pessoa ali, né? Então a gente está sempre trabalhando isso, sempre buscando entender isso, tá? Então, enfim, nosso trabalho é identificar essas crenças disfuncionais, elas são disfuncionais, tá? Ou seja, não tem mais função atualmente, né, na sua vida, e elas estão atrapalhando a sua vida. Por isso que você está tendo ansiedade, por isso que você está tendo depressão, por isso que você está tendo pânico, por isso que você está tendo, sei lá, sensações estranhas. É simples, é quando você fala assim, é quando você se pergunta, para você entender, né, que para tentar ajudar vocês assim a entenderem assim, nossa, quando é que eu sei que eu tenho que a minha crença está muito ativa, né, latente, que vai ser o termo usado pela psicologia, né? Como é que eu sei isso? É simples, é quando você você faz reações que depois, quando você analisa, você fala, mas por que é que eu faço essas coisas? Sabe, tipo, quando eu analiso depois, não faz sentido. Mas aí eu tomo umas atitudes que nem eu sei por que eu tomo. Sabe quando você faz isso? Então você tem crença disfuncional latente aí e ela não está funcionando muito bem com a realidade, tá? Então é mais ou menos sobre isso, né? Isso daqui é um item, é um ponto que pode ajudar vocês a entenderem quando vocês têm essa crença aí, tá? Mas é mais ou menos assim. Então assim, tudo aquilo que você já passou na sua vida gera crença para você. Crença nada mais é, se a gente vai pegar numa coisa mais prática, crença nada mais é do que um sistema automático que o seu cérebro desenvolve para que você lide com as situações sem ter muito raciocínio em torno disso. Então, por exemplo, você passou lá uma situação específica na sua vida, que você teve algumas ações, deu errado, não foi agradável, você tentou entender aquilo de uma maneira onde as suas ações em torno daquilo fossem ser mais agradáveis para você conseguisse se encaixar de uma maneira melhor. E você teve isso. Então, todas as vezes que tiver
E aí isso daí vai para o seu inconsciente, né? Fica automatizado dentro de você. Todas as vezes que você for ter vivenciar uma situação parecida, você vai ativar essa crença, você vai ter as mesmas ações, sem pensar muito a respeito. Já era, você não precisa raciocinar mais sobre isso, já está tudo automatizado. E aí quando você tem essas reações e dá certo de novo, por exemplo, acontece uma situação favorável para você, você reforça essa crença, ela ganha mais peso e ela se aprofunda mais na sua vida e ela vai estar cada vez mais ativa, porque realmente ela funciona, entre aspas. Só que aí a sua vida avança, imagina que você tinha 10 anos, quando, por exemplo, quando você desenvolveu essa crença, a sua realidade era uma coisa, e agora você tem, sei lá, 30 anos e você concorda comigo que a sua realidade vai ser completamente diferente, mas a crença ela continua ativando porque ela está bem reforçada, ela já está aí, ó, dos 10 anos, ela já está há 20 anos reforçada dentro de você várias vezes. Então, com certeza, você vai ter que resolver isso daí, porque agora ela vai atrapalhar bastante, entende? É mais ou menos isso. Essas crenças, elas são muito formadas mesmo na nossa infância, na nossa adolescência, tá? Uma criança é uma máquina de fazer crença porque ela está conhecendo o mundo, ela está conhecendo as pessoas, ela está tentando entender como é que ela vai fazer, né? Como é que as coisas são, né? Então elas são basicamente máquinas de desenvolver crenças, né? Criança, adolescente, né? Adulto também desenvolve, tá? Mas é muito mais ativo isso na infância, né? E na adolescência. Então, a quantidade por isso que eu falo que ninguém passa impune, porque é muito difícil uma criança entender tudo perfeito, né? É muito difícil um adolescente entender tudo perfeito, né? Então, seria mais ou menos isso, tá? Por isso que vocês precisam identificar crenças disfuncionais para que vocês possam trabalhar elas, tá? O psicólogo ajuda muito. Dá para fazer sozinho? Acredito que sim, mas muito difícil. Mas dá. Tudo dá para se fazer sozinho. Mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Busquem ajuda, trabalhem seu emocional. Saúde emocional é importante também. Tá bom? É isso, gente. Eu acho que eu esclareci bastante. Eu espero que o vídeo não tenha ficado chato, mas é um vídeo informativo, é importante. Espero que vocês possam encontrar a utilidade para esse vídeo, né? Tomara que vocês busquem, que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma maneira, tá bom? Muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, façam aí tudo aí, tá bom, gente? Muito obrigado. Tem um carro tentando estacionar aqui na minha frente, eu vou dar espaço para ele aqui. Valeu, muito obrigado, gente. Falou, tchau, tchau.